Fala galera, beleza? FM Autos na área. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre o BYD Dolphin, beleza? Eu tô com esse carro tem 5 meses já e falar um pouquinho aqui. Primeiro eu preciso dizer que eu sou apaixonado por esse carro. Eu estou apaixonado por esse carro, tá? Tenho milhões de elogios para fazer a respeito dele, mas como nem tudo são flores, como nem tudo é perfeito, ele também tem alguns defeitos. Não posso nem colocar como defeitos, ele também tem alguns pontos negativos que eu preciso falar aqui, tá? E são pontos negativos que quando você vai comprar o carro ninguém te fala, ninguém vai te falar isso lá quando você for comprar o carro. Então fica ligado no vídeo aí que você vai saber todos os detalhes, todos os pontos negativos desse carrinho aqui, que, na minha opinião, não desabonam em nada a compra, tá? O custo-benefício desse carro hoje, para mim, é o melhor que existe no mercado, beleza? Agora eu vou falar aqui sobre 14 pontos negativos que esse carro tem, tá? E vou começar pelo que é o que mais me incomoda. Eu vou gravar aqui na ordem do que mais me incomoda para o que menos me incomoda. Bom, galera, vamos lá. O primeiro item, que é de fato o que mais me incomoda nele, ele não tem muita coisa não, apesar de ter 14 itens aí que eu falei que são pontos negativos dele, mas são pontos que não chegam a desabonar o carro, nenhum deles, para falar a verdade, tá? Mas o que mais me incomoda nesse carro é a posição dos defletores de ar-condicionado dele, tá? Deixa eu virar a câmera aqui para explicar um pouquinho melhor. O que acontece, galera? Os defletores de ar-condicionado desse carro, eles são muito bonitos, tá? Aqui, dá para ver aqui? São muito bonitos, tá? Tem um formato bem legal, aqui você gira para um lado, você fecha, gira para o outro lado, você abre, tá? Só que qual é o grande problema desses defletores aqui? A posição deles fica, por mais que você vire ele para cima, ela fica sempre na posição do rosto. Então fica na testa da pessoa, o vento fica na testa da pessoa. Eu, por exemplo, e minha namorada, a gente não gosta muito de vento no rosto, né? Então isso incomoda bastante. Bom, tá ficando meio escuro já, mas lá, olha lá. É bem bonitinho ele, né, aqui também. Muito bonitinho. Vou ligar o carro aqui. O painel desse carro é a coisa mais linda, cara. É lindo demais, eu adoro esse painel. Nossa, o carro inteiro é muito lindo. Mas ó, aqui eu vou tentar explicar aqui, ó. Por mais que você coloque aqui para cima o defletor do ar-condicionado, o vento continua vindo aqui no rosto. Então isso incomoda muito. Esse é o primeiro ponto negativo do carro. Não é um defeito, não é nada que desabone ele. Então assim, eu e minha namorada a gente usa sempre esse do meio e esse aqui do meio fechado também. Então a gente está sempre com os dois fechados e os dois da ponta, aquele lá e esse aqui, abertos. O segundo ponto negativo desse carro são as portas dele, que são muito baixas, tá? Então isso atrapalha muito quando você, por exemplo, vai parar em algum lugar ao lado de um meio-fio que é um pouco mais alto. Isso atrapalha bastante, porque existe um risco muito grande da porta raspar no meio-fio, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então vamos lá, eu vou abrir a porta aqui para mostrar. Geralmente um carro comum, né, o normal dos carros é a porta vir até aqui, até essa divisão aqui, né? Ela vem até aqui, ela abre daqui para cima e daqui para baixo é a caixa de ar do carro. Só que o que a BYD fez? Eu vou abrir a porta aqui. O que a BYD fez? Ela fez uma porta que ela vai, olha lá, ela pega praticamente toda a caixa de ar do carro. Então ela pega lá embaixo, olha aqui, olha só o filetinho, só o único filetinho que tem de caixa de ar dele. Então essa porta aqui você abre
ela raspa. Ela é muito, olha aqui, ela pega até aqui embaixo, ó. Obviamente isso aqui tá escondendo a bateria do carro, que é no assoalho dele, né? Mas então a porta ela vem até muito lá embaixo, né? Todas as portas, as 4 portas dele. E aí com isso ela raspa no meio fio. Então quando você vai abrir a porta para deixar alguém, se a pessoa não tiver cuidado, vai raspar aqui embaixo, tá? Aqui, ó, vai pegar aqui embaixo e vai raspar. Terceiro ponto negativo: iluminação interna. Esse carro ele tem luzes de LED e touchscreen aqui, mas ele não tem nenhum tipo de iluminação atrás. Então quando você abre a porta aqui atrás, fica 100% escuro. Tá claro aqui agora porque as portas estão abertas, mas aqui fica muito escuro. Então quando você tem criança, você tem alguém que precisa, se você é motorista de aplicativo e de repente o passageiro atrás precisa dar troco, você precisa mexer com dinheiro e você dá troco, alguma coisa assim, atrapalha bastante não ter, porque fica muito escuro de fato aqui atrás, tá? Isso eu corrigi de uma forma muito simples, comprando no AliExpress essa lumináriazinha aqui, touchscreen, tá? Você encosta nela, ela acende e ilumina todo o interior do carro. Não é a melhor solução, o ideal era que viesse de fato de fábrica, né, com uma iluminação interna, até porque quando você abrisse a porta iria iluminar internamente no carro, mas pelo menos resolve o problema. Uma outra coisa que me incomoda bastante nesse carro, galera, é a falta de um limpador traseiro. Ele tem desembaçador, mas ele não tem o limpador traseiro. Eu não sei aonde a BYD estava com a cabeça quando fez um carro hatch sem limpador traseiro, né? Como todo mundo sabe, ou pelo menos algumas pessoas sabem, e a BYD tem a obrigação de saber disso, é que o carro hatch, por conta da turbulência do ar, a turbulência que o ar faz, né? O fato dele não ter um porta-malas que faça com que o ar, geralmente o carro sedã, o que ele faz? Ele vem ao teto, tem o vidro traseiro e tem um porta-malas que faz com que o vento ele faça todo o caminho até o final do carro. Por isso que o carro sedã não tem limpador traseiro. O carro hatch, ele por ter essa aerodinâmica aqui dele do teto já descer direto para porta-malas, ele faz uma turbulência no ar no final lá do carro. Ele vem lá da frente do carro, ele sobe, passa pelo teto e quebra no porta-malas. E aí lá atrás ele faz uma turbulência atrás do carro. Com isso, o ar, a sujeira que vem do chão e da própria poeira do ar, ela fica fazendo turbulência, ela fica girando aqui atrás do carro e ela suja muito o vidro traseiro, tá? Não vai dar para ver agora porque o carro tá limpo, eu acabei de lavar o carro, mas cara, isso é uma coisa que a BYD é uma economia porca, é uma economia muito porca. Isso não dá para entender porque que a BYD não colocou um limpador de para-brisas aqui atrás. Na verdade, um limpador traseiro, né? Um limpador de vidro traseiro. O vidro traseiro fica muito sujo em dias de chuva, acumula muita sujeira lá atrás e fica realmente bem embaçado, bem sujo. Infelizmente, isso aqui não tem como contornar essa situação. Mais um item, agora o quinto item que me incomoda nesse carro é o fato de não ter ajuste de profundidade do volante, né? Ele tem ajuste de altura, mas ele não tem ajuste de profundidade. O que acontece? Isso, dependendo da altura da pessoa, eu tenho 1,72 m. Para mim, incomoda muito, porque eu gosto de dirigir com o banco um pouco mais afastado dos pedais. Só que aí o que acontece? O meu braço fica curto para o volante. Então se ele tivesse ajuste de
de profundidade do volante, eu poderia puxar um pouquinho o volante mais para mim, nada demais, mas talvez 1, 2 centímetros, puxar ele um pouquinho para mim, eu ia me sentir mais confortável para dirigir esse carro. Bora para o 6º item aí, que incomoda um pouquinho, tá? Isso é uma característica dele. Eu particularmente acho a suspensão do Dolphin muito macia. E aí, assim, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Qual é o lado positivo disso? Ela consegue colher bem as imperfeições do solo, né? Então, você anda com o carro, você não sente muito a suspensão, as imperfeições do solo você não sente muito dentro do carro. Porém, quando você cai num buraco, se você cair num buraco um pouco maior, um pouco mais profundo, ou até mesmo se você passar num quebra-molas com um pouco mais de velocidade, você vai sentir ele dando fim de curso no amortecedor. Tá? Isso incomoda um pouquinho, aí dá aquela porrada seca, mas isso é porque ele tem a suspensão muito macia. Talvez para as nossas ruas aqui no Brasil fosse interessante ter a suspensão um pouquinho mais rígida, porque, beleza, você talvez fosse sentir um pouco mais as imperfeições do solo, mas em compensação você não ia sentir essas porradas secas quando passa num buraco mais profundo ou numa lombada, num quebra-molas. Mas isso aí dá para entender, porque assim, é um carro que está vindo da China, não foi adaptado para o Brasil, então obviamente ele está preparado para as estradas da China. Até aí, ok, se não der defeito, né, se ele tiver uma boa durabilidade, apesar de ser macio, sem problema, você aprende a conviver com isso e ok, vida que segue. Bora para o 7º item aqui, de ponto negativo desse carro. Lembrando, mais uma vez, nada disso desabona o carro, eu sou apaixonado por ele, sou apaixonado. Mas eu preciso falar a verdade, eu preciso ser honesto, eu preciso dizer para você que está interessado em comprar esse carro, de que ele não tem só pontos positivos, não. Ele também tem algumas coisinhas ali que poderiam ser melhoradas pela BYD. Mas uma delas é a falta de saída de ar-condicionado para os passageiros que estão atrás do carro, tá? E isso também está ligado diretamente àquele problema lá, o primeiro problema que eu falei, que é dos defletores de ar-condicionado, né? Então assim, eu fecho o defletor, os 2 defletores do meio, para não vir o vento no meu rosto, deixo só os da ponta abertos. O que acontece? Quem está atrás sente calor. Por quê? Porque não tem saída de ar-condicionado aqui atrás. Então assim, isso é uma coisa que a BYD poderia melhorar. Claro que isso não é um defeito, né? Mas é algo que eu acho que um carro desse valor, um carro de 150 mil, dessa categoria, poderia ter. 8º item que me incomoda. Esse carro, ele tem sensor de luminosidade. Eu botei insufilme nesse carro, né? E eu percebi que depois que eu coloquei insufilme, eu não sei nem aonde é o sensor de luminosidade dele, mas eu percebi que depois que eu coloquei o insufilme, ele ficou muito sensível, o sensor. Então assim, eu tô andando de dia, um sol danado aqui no Rio de Janeiro, um sol de 40 graus, você passa pela sombra de uma árvore, ele pum, acende o farol. Aí você sai da sombra da árvore, ele apaga o farol. Aí você entra numa outra sombra, ele pum, apaga, acende o farol de novo. Então isso incomoda um pouco. Qual a solução de contorno? Desligar lá na alavanca, desligar o automático. Então, próximo ponto negativo desse carro, o porta-malas. O porta-mala deles é de 250 litros. É um porta-mala pequeno, poderia ser um pouquinho melhor, poderia ser um pouquinho maior, mas eu acho que a BYD quis priorizar o espaço interno do carro para os passageiros. É um porta-malas que tem 250 litros, o step dele fica aqui embaixo do tampão, e se não tivesse step, talvez daria para o tampão ser um pouco mais baixo e aproveitar um pouco mais o porta-malas, né? Se fosse pneu run flat. No Dolphin Plus eu sei que não tem step, ele vem com um kitzinho de reparo, e aí você ganha um pouco mais de porta-malas. Um outro ponto negativo, o 10º ponto negativo, é que os bancos traseiros, eles são rebatíveis, mas eles não são bipartidos, tá? Então, não sei se vai dar aqui, eu vou acender aqui
a minha super iluminação interna. Olha lá, dá para ver lá os bancos traseiros, eles são rebatíveis, mas não são bipartidos. Então, próximo item que eu acho que esse carro poderia ser melhorado nesse carro é sobre a central multimídia deles, que eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre os pontos positivos desse carro, e um deles é a central multimídia, que eu gosto muito, o fato de você poder colocar YouTube, Globoplay, Netflix, o que você quiser de aplicativo Android você consegue colocar nessa central. Então isso é muito legal. Porém, qual é o ponto negativo dela? Isso não me incomoda, porque eu sou usuário de Android e ele tem Android Auto sem fio. Porém, o Apple CarPlay é só com fio. Então assim, para quem tem iPhone, aparelho da Apple, vai se incomodar um pouquinho. Você tem que espetar o cabo no telefone para que ele funcione o Apple CarPlay. Outro ponto negativo desse carro é que ele não tem farol de neblina, tá? Os faróis dele são excelentes, iluminam muito bem, são faróis full LED, são faróis que você tem regulagem de altura, ele ilumina muito bem, porém ele não tem farol de neblina. No último item negativo desse carro, então esse carro ele não sobe os vidros quando você tranca as portas. Então você aperta lá para trancar a porta, o vidro não sobe. Cara, uma besteira. Pô, isso aí é um módulozinho de vidro, cara, que custa R$100, você resolve isso. Ele tem sim um módulo para abaixar os vidros. Se você apertar e segurar no controle, ele abaixa os vidros, os 4 vidros. Se você apertar também o sensorzinho na porta lá, na hora de trancar o carro ou de abrir o carro, ele abre os 4 vidros, mas quando você aperta para trancar o carro, mesmo que você segure lá no controle para trancar o carro, ele não fecha os vidros. Isso dá para contornar, né? Existe um módulozinho que vende no AliExpress, eu comprei já esse módulo, que você bota na porta OBD e ele faz esse trabalho. Então assim, o meu carro hoje, se eu apertar o controle para trancar as portas e os vidros estiverem abertos, ele vai fechar sozinho. Cara, custou 100 e pouquinho no AliExpress. Para BYD isso aí não ia custar nada, ia ser merreca, pô, custar R$20 para fazer esse módulo aí em massa, né? Para finalizar aqui, não sei se vocês repararam quando eu estava mostrando o interior do carro, os cintos traseiros estavam todos conectados. Eu deixo os cintos traseiros conectados. Por que isso? Isso é um item de segurança, tá? Então assim, por isso que eu deixei por último, porque assim, é um item de segurança, mas então assim, não pode ser considerado um defeito, nem muito menos um ponto negativo do carro, mas é uma coisa que incomoda um pouco ao motorista, ao proprietário, ao usuário, enfim, desse carro, que é o que? Ele tem sensor de posição, né, para todos os passageiros. Então, é até ruim falar isso, que isso é um ponto negativo, né? Mas olha lá, deixa eu tentar botar aqui. Vou virar aqui o vídeo. Olha lá, todos os cintos ficam o tempo todo conectados. Você é obrigado a deixar os cintos conectados o tempo todo, porque se entrar qualquer pessoa aqui atrás, aí você tem que pedir, pô, você pode botar o cinto, por favor, porque fica apitando aqui. Sabemos, mais uma vez, que é um item de segurança, que é importantíssimo usar cinto de segurança em todos os assentos do carro, mas se você não tem o hábito de uso do cinto de segurança nos bancos traseiros, você vai se incomodar bastante com isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um videozinho aí sobre o Dolphin. A ideia aqui não é falar mal do carro, muito pelo contrário. Então assim, você que está assistindo o canal aí, cara, entenda, eu sou apaixonado por esse carro. E todos os itens que eu falei aqui, como pontos negativos do carro, ponto fraco, entenda como você quiser, são, em primeiro lugar, é a minha visão, é o que me incomoda no carro, tá? E segundo, que são pontos que eu acho sim que a BYD poderia melhorar nesse carro,
Talvez você não concorde com todos os itens que eu falei, mas com certeza você vai concordar com alguns desses itens, tá? Principalmente se você tiver esse carro, tá? Se você está pensando em comprar o carro, talvez você fale assim, isso aí é besteira, mas você vai descobrir que tudo isso que eu estou falando faz sentido no dia a dia, na hora que você estiver usando o carro. Eu estou com esse carro tem 5 meses, meu carro já vai fazer 10.000 quilômetros rodados, zero de problema, zero de estresse com ele até agora, muito pelo contrário, só alegria, todo mundo que anda no carro fica apaixonado, todo mundo que me vê com o carro, que comenta comigo, nossa, que carro bonito, que carro legal, diferente, tecnológico e tudo mais. Então assim, cara, de verdade, eu tô amando esse carro, eu tô amando, foi a melhor compra que eu poderia ter feito, foi o BYD Dolphin, mas nem tudo são flores, então tem esses pontozinhos a melhorar sim, mas isso não desabona em hipótese alguma a compra do carro. Eu compraria novamente esse carro sem a menor sombra de dúvidas, beleza? Galera, um abraço aí, deixa seu like, curte o canal, ativa o sininho, isso ajuda a gente, estimula a colocar novos vídeos e trazer novos conteúdos para o canal, beleza? FM Autos na área, valeu!